arquiteto para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu queria começar saudando os participantes de mais esse PES. Agradecer o convite que me foi feito, dizendo duas coisas acerca desse convite. Eu já disse publicamente que não ia participar mais de encontros nacionais de serviço social. Eu tenho uma razão para isso. Há 25 anos eu estou neles. É hora, primeiro eu já estou velho e tem um bocado de gente jovem aí para falar. Mas eu abri uma exceção, porque o convite me foi feito na minha cidade. Eu quero dizer para vocês que eu fiz questão de ignorar olimpicamente aqui as provocações do meu querido Reinaldo. Não vou falar nem de fora, nem de Itamar. Mas voltar a Juiz de Fora, estar aqui, é para mim sempre muito agradável, sobretudo porque há 35 anos eu não pisava no antigo Cine Teatro Central, né? Onde eu passei os melhores momentos da minha infância na matinê do Tom e Jerry, às 10h30 da manhã, no domingo, trazido pelo meu avô. Então, voltar aqui e encontrar essa casa restaurada, tão bela. Esse é um dos mais belos teatros de Minas, tá? Aqui valorizado. É algo muito agradável para mim. E depois, eu ia dizer a honra de estar na mesa com o Reinaldo, já velho companheiro de combate, mas enquanto ele falava, eu estava me lembrando de uma observação que eu introduzi aqui no meu roteiro, e que cabe perfeitamente a quando a gente está numa mesa com o Reinaldo, ouvir o Reinaldo. É um imenso prazer de ouvi-lo. O Reinaldo é a mostra cabal do que, para mim, sustenta o conhecimento, que se nutre de ironia e contestação. Então, é muito bom estar aqui com você, viu, Reinaldo? Eu imagino que depois de uma semana de intensas atividades, vocês estão aqui desde segunda-feira, eu suponho que a maioria de vocês esteja muito cansada. Portanto, depois dessa brilhante exposição do Reinaldo, eu não me disponho a ser exaustivo. Eu vou fazer uma intervenção muito sintética, na qual, já vou prevenir na entrada, não haverá nenhuma ideia genial, mas apenas uns poucos comentários de quem acompanha com alguma atenção o processo de pesquisa na área do serviço social. Eu vou me ater basicamente à nossa discussão. Eu vou restringir as minhas considerações ao plano da pesquisa, ainda que tenha que me referir a uma outra dimensão do fazer profissional. Eu vou sustentar aqui o que eu venho sustentando há muito tempo. Sem o recurso à crítica da economia política, nós vamos comer gato por lebre. Na hora atual, isso significa que não teremos capacidade teórica e política, porque essas duas andam juntas, para distinguir na retórica neodesenvolvimentista o que é mistificação do que é realidade. Eu pretendo ser o mais claro e direto possível, dando por suposta a informação e a análise do Reinaldo, que eu subscreveria em sua quase totalidade. Se temos algumas divergências no plano teórico, certamente que as temos, constato mais uma vez que temos convergências substantivas. Evidentemente, eu farei aqui algumas outras afirmações polêmicas e eu não pretendo que elas sejam aceitas. São apenas algumas pistas para a gente pensar. Afinal, o que a gente acabou de ver aqui com a intervenção do Reinaldo, conhecimento se nutre de ironia e de contestação. Eu quero iniciar por algo que, à primeira vista, pode parecer que tem pouco a ver com o tema dessa mesa. Eu quero começar tecendo umas poucas e rápidas considerações sobre a questão da ideologia. Vocês certamente sabem que em Marx e em Engels coexistem, sem exclusão, duas concepções de ideologia. A primeira, formulada entre 1845 e 1846, considera a ideologia uma falsa consciência. Atenção, não é uma mentira, uma falsa consciência. Ou seja,
é uma expressão ideal invertida das relações sociais. É aquilo que eu chamo de um conceito crítico negativo de ideologia. Mas há uma segunda concepção, elaborada pelos dois, nos finais dos anos 50, no final da década de 1850. Então, ideologia, e essa segunda concepção não exclui a primeira, é um sistema de representações que, sem oferecer necessariamente conhecimento veraz, verdadeiro da realidade social, permite, no entanto, que os homens tomem consciência das contradições existentes, operantes na realidade representada. Eu vou usar aqui, como vocês verão, a categoria ideologia nos dois sentidos. Já vou antecipar. Enquanto falsa consciência, mistificadora, eu me referirei claramente ao neodesenvolvimentismo. Eu concordo com o Reinaldo que não se trata de uma teoria estricto sensu, mas ela constitui hoje no Brasil claramente uma ideologia. De qualquer modo, uma coisa é clara: não se pode conceber a nossa vida social sem ideologia. Ou, se vocês quiserem, não se pode conceber a nossa sociedade sem ideologia. Nada é mais ideológico do que negar a ideologia. Quando alguns negam a ideologia, negam, na verdade, uma certa ideologia e afirmam outra ideologia. Mas esse procedimento de negação da ideologia, quase sempre justificado em nome da ciência, da racionalidade técnica, da neutralidade axiológica ou de argumentos semelhantes, esse procedimento expressa um outro componente da nossa vida social. Expressa o fato de que estão em disputa posições ideológicas diferentes. Essa disputa, essa verdadeira batalha das ideias, trava-se diariamente, a cada minuto da nossa vida de homens e mulheres. Quanto menos conscientes estejamos da existência dessa disputa, tanto mais seremos instrumentos e agentes cegos de forças e interesses que desconhecemos, pela simples razão de que as ideologias condensam interesses materiais, de grupos sociais, de classes sociais e de franjas de classes. Não existe ideologia inocente. Toda ideologia carrega consigo as aspirações, os interesses, os projetos sociais de determinados grupos da sociedade. Mas aquilo que é próprio da ideologia é apresentar esses interesses, essas aspirações, esses projetos, que, insisto, são de grupos determinados e específicos, é apresentar esses projetos como se fossem de toda a sociedade. São conhecidas as expressões bem comum, interesse nacional e tantas outras, cuja função é exatamente oferecer uma representação da sociedade em que essa aparece como uma comunidade sem contradições. Dois exemplos bem banais, aliás contemporâneos, ilustram o que eu estou sinalizando aqui. Primeiro exemplo: no discurso das classes dominantes, já não se evidencia mais a diferença entre patrões e empregados. Estes últimos são designados como colaboradores, associados. A empresa capitalista se põe como uma comunidade e fala-se expressamente em família. É textual, a família Coca-Cola. Segundo exemplo: no discurso ecocapitalista, a responsabilidade social é distribuída democraticamente. Todos somos responsáveis. A responsabilidade por evitar a catástrofe ecológica que nos ameaça é a mesma para os produtores de amianto, corporações capitalistas, e o miserável que cobre o seu barraco com a telha de amianto que pode comprar.
Eu estou recorrendo a exemplos tão banais, que mesmo que aqui se trate de um colóquio de letrados, estamos falando de um encontro nacional de pesquisadores de teoria social, é frequente que se esqueça aquilo que o professor Mesaros chamou de o poder da ideologia. Esse poder da ideologia é imenso e se torna cada vez mais exponenciado à medida que as agências e os instrumentos de socialização e informação dos homens e das mulheres tornam-se monopólios de um pequeno número de grupos econômicos e políticos. Há um companheiro nosso, não sei se ele está presente, que é o Jefferson, que trabalha lá no CRES do Rio de Janeiro, que há uns 3 anos atrás fez uma pesquisa sobre a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, que está diretamente vinculada à mídia elétrica e eletrônica. Seria legal se vocês soubessem quantos grupos familiares controlam a grande mídia brasileira. Trata-se de clãs familiares, não é? A família Marinho é apenas um exemplo no Rio de Janeiro. Ela é dita no jornal americano The Globe, a que eu me referirei aqui. Mas não se esqueçam dos Frias em São Paulo, dos Mesquita. Isto se reproduz nesse país. Esse poder da ideologia opera difusamente, funciona naturalmente, tem efeitos devastadores na consciência social. Mas ele tem limites. Não há um poder ilimitado da ideologia. São 2 os obstáculos que impedem o poder absoluto da ideologia. Primeiro obstáculo, a realidade social. A ideologia tem o poder de travar o conhecimento da realidade social, mas não tem o poder de suprimir a realidade. Um exemplo banal. Nos últimos 10 anos, generalizou-se a ideia de que se está a construir um Brasil mais justo, com a priorização do social. Mas anteontem, bastava ler a própria grande imprensa, que está solidária com essa tese, para saber que nestes 10 anos aumentou o número de crianças compelidas ao trabalho e que aumentou a exploração do trabalho infantil no Brasil. A ideologia pode ter o poder de levar alguns ou muitos assistentes sociais a acreditarem piamente que a implementação do ECA, os conselhos tutelares ou de direito são instrumentos de cidadania. A ideologia pode fazer isso, mas ela não tem o poder de suprimir a realidade da exploração. Para ser curto e grosso, a ideologia dominante tem o poder, através da mídia, da universidade, das igrejas, etc. Ela tem o poder de socializar gerações, negando as lutas de classes. Mas não tem o poder de suprimir as lutas sociais, que são as lutas de classe. Mas há um segundo obstáculo, por qual eu quero chamar a atenção de vocês para esse poder ilimitado da ideologia, visto aqui como falsa consciência. Visto até aqui como falsa consciência. O segundo obstáculo é a já citada batalha das ideias. E agora eu vou me referir, nesse momento, à ideologia, como também um espaço onde podem os homens tomar consciência das contradições que vivem. Na disputa ideológica, produzem-se conhecimentos que permitem identificar e determinar as contradições que as ideias dominantes minimizam ou ocultam. Nós tivemos aqui mesmo, na intervenção do Reinaldo, um claro exemplo de como pesquisas sérias contribuem para jogar por terra ilusões ideológicas amplamente generalizadas. Eu estava aqui muito ligado na intervenção do Reinaldo. Quero dizer para vocês que nós não combinamos nada, nós nos encontramos aqui. Eu não sei se vocês observaram, com esse jeito irônico e gozador, ele disse aqui algumas coisas que abalam um certo senso comum do serviço social, né? Que nós todos conhecemos. Né? A ideia de que, a partir de 2003, nós passamos a ter uma nova política social no Brasil. Olha que maravilha o Bolsa Família. Eu
quero deixar claro que todos conhecem a minha posição e penso que o Reinaldo participa dela. Nenhum de nós é contra o Bolsa Família, não. Matar a fome, tirar da indigência, é algo fundamental. Entretanto, imaginar que isso é uma invenção brasileira, isso é uma política dos nossos amigos do PT, e às vezes o senso comum profissional é isso que corre. Eu podia dar exemplos inúmeros. Isso é uma banalidade. Bolsa Família, Bolsa Dentadura, o Reinaldo mostrou aqui, é algo que está desde os anos 90 em todas as latitudes do mundo periférico. Então, nesse sentido, no domínio da disputa ideológica, podem se abrir fraturas em face da mistificadora ideologia dominante. Há uma disputa de ideias, uma batalha de ideias. Mas é claro que essa é uma disputa desigual. Economistas aqui, como o meu caro Reinaldo, não são sempre convidados pela Globo News, nem escrevem regularmente na mesma imprensa, frequentada por figuras doutas como Aloysio Mercadante, e onde pontificam analistas econômicos do quilate de Miriam Leitão e Carlos Alberto Sartori. Enfim, para concluir esse ponto, resta indicar que o nível qualitativo, se vocês quiserem, teórico, em que se trava a batalha das ideias, é diretamente afetado pela necessidade que tem a ideologia dominante de mistificar a realidade. Quanto maior é a urgência de escamotear as questões centrais decisivas, mais se degrada o nível em que se trava a batalha das ideias. Quanto a isso, a decadência ideológica do Brasil contemporâneo tem um indicador preciso. Merval Pereira, articulista político do Globo, é membro eleito da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Brasileira de Letras. É o suficiente, dispensa maiores comentários. Cuidemos agora do nosso pedaço, do quintal do serviço social. A propósito, eu queria aqui fazer umas pequenas correções, e ela não é absolutamente responsável por isso, passaram um texto para ela do meu currículo. Eu não sou professor titular desse monte de universidades que ela falou, não, hein? Eu já prestei a minha colaboração a todas elas. Eu fui professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que essa coisa fique clara. Quem dera que tivesse essa audiência nacional. Mas vamos cuidar agora do nosso pedaço que é o serviço social. Sabe-se do desenvolvimento do serviço social nos últimos 30 anos. A bibliografia já é considerável e o debate é substantivo. Por uma série de fatores políticos, teóricos, institucionais, que não cabe recordar. Por essa série de fatores, o serviço social, nos últimos 30 anos, alcançou um patamar de elaboração que, a meu juízo, é singular, específico, e eu ouso afirmar, único no mundo. A elaboração intelectual do serviço social brasileiro, naturalmente muito diferenciada e expressão de esforços coletivos e de distintas gerações. Aliás, muitos protagonistas desse processo extraordinário, gerações diferentes que estão presentes nesse encontro. Essa elaboração oferece uma riqueza de contribuições que peculiariza o serviço social brasileiro positivamente, inclusive se tomarmos em comparação, para não falar da América Latina, centros importantes como a Escandinávia, a Europa Ocidental e a América do Norte. Eu penso que esse desenvolvimento, no interior do qual a pesquisa na área é conhecida como tal pelo CNPq a partir de 1987, se tornou componente institucionalizado, eu penso que esse desenvolvimento tem a ver especialmente com a consolidação da pós-graduação, de um lado, e de outro, uma nova interlocução com as ciências sociais, não mais subalterna como no passado. Eu quero abrir um rápido parêntese aqui, para dizer que considero que nos últimos anos, esse desenvolvimento se
comprometido e mesmo ameaçado. A verdadeira contra-reforma universitária iniciada nos anos 90, no segundo governo FHC, pelo falecido Paulo Renato de Souza, que Deus o tenha, degradando o ensino superior, mais o fordismo intelectual, em seguida implementado sistematicamente pelas agências de fomento, são, a meu ver, fatores que apontam no sentido da reversão do desenvolvimento do serviço social. Aliás, a recente entrevista, divulgada no sábado passado, do já referido douto Aloysio Mercadante, sobre os rumos do ensino superior, não deixa dúvidas acerca de um fato. O atual governo pretende, no tocante à pós-graduação, levar adiante a contra-reforma iniciada por Paulo Renato Souza. Eu não sei se foi objeto de discussão entre os companheiros aqui essa semana, mas é o que foi. Eu quero lembrar que, quando essa contra-reforma se iniciou, o coletivo profissional, através dos seus organismos político-corporativos, travou uma dura batalha, entre outras coisas, contra o mestrado profissional. Diz o companheiro, não sei se companheiro ou ex-companheiro, Aloysio Mercadante, o douto Aloysio Mercadante, e é isso que vai entrar em vigência. Então, companheiros da pós-graduação, se preparem, vem aí. Mas eu fecho esse parênteses, quero voltar ao meu argumento. Eu atribuo relevância especial no desenvolvimento do nosso serviço social à nova interlocução com as ciências sociais, particularmente na pós-graduação, mas não só. Penso que a contribuição de sociólogos, pedagogos, psicólogos sociais, filósofos e antropólogos foi e tem sido muito fecunda para nós. A colaboração desses especialistas foi importante, entre outras conquistas, para a ruptura do endogenismo profissional de que enfermava a nossa formação. No entanto, algo que sempre me preocupou, e preocupa ainda hoje, é a nossa quase ausência de uma interlocução sistemática com os economistas. Mais exatamente, com os economistas que atualizam a crítica da economia política. Eu tenho algumas hipóteses para explicar esse fato, mas elas não vêm ao caso nessa oportunidade. E o mesmo vale para uma outra grande ausência na nossa interlocução, os historiadores. O que eu quero registrar com ênfase é o fato em si, a ausência, mesmo nos anos de maior desenvolvimento do nosso serviço social, de uma interlocução sistemática com a crítica da economia política. E devo dizer que não considero como interlocução sistemática o recurso à assessoria de economistas às nossas pesquisas. Esse recurso é válido do ponto de vista procedimental, mas muito pouco acrescenta à nossa cultura profissional. Um indicador disso me parece expressivo. Salvo erro, não posso estar enganado, são raríssimos os programas de pós-graduação, em qualquer nível, que contemplam uma mínima formação à base da crítica da economia política. Na graduação, embora figure nas diretrizes curriculares, suspeito que a disciplina de economia política não desfrute de muito boa sorte, mas trata-se de mera suspeição. Ora, esse fato tem notáveis implicações para o desenvolvimento teórico do nosso serviço social. Para não mencionar as suas consequências no domínio estrito da pesquisa e, mais imediatamente, no próprio perfil operativo do profissional de serviço social. Historicamente, o serviço social foi um campo de extraordinária incidência da batalha das ideias. Ele se configurou desde as suas origens, e não poderia ser diferente, dadas as suas funções socioeducativas. Ele se configurou como um espaço privilegiado de vigência das ideologias dominantes. A nossa história, eu sei que não é só ela, mas é dela que me interessa aqui. A nossa história é a história da sucessão das tendências ideológicas dominantes ao longo do século XX. O serviço social brasileiro, como demonstram todas as investigações históricas, não constituiu exceção a essa classe.
nem mesmo quando se ingressou naquele momento do nosso desenvolvimento, que para muitos estudiosos pode ser considerado como crítico. Nem aí isso deixou de ocorrer. Todos os que estão aqui nessa sala, que têm mais de 50 anos, e pelo que eu estou vendo, eu sei que são muito poucos, mas tudo bem. Todos os que têm mais de 50 anos nessa sala, hão de recordar-se, nos anos 80, do vírus ideológico, no primeiro sentido da expressão, de mistificação, do vírus ideológico marxista que infectou amplos setores da vanguarda profissional. Quando, na oposição, na agonia da ditadura, um certo anticapitalismo foi endêmico, a credencial marxista apareceu como exigência de êxito. Depois foi o que se sabe. Muitos mudaram de paradigma. Entre outras e tantas razões para isso, está o fato de que também aquele marxismo compunha-se de tudo, menos da crítica da economia política. E este é o ponto central. Somente a partir da crítica da economia política é possível, no domínio da análise social, estabelecer a crítica das ideologias. O cientista social que não possui um mínimo conhecimento da crítica da economia política é necessariamente uma vítima das ilusões ideológicas. Vamos entender bem. Não se trata de fazer do analista da sociedade um especialista na crítica da economia política. Não é nada disso. No nosso caso, uma formação básica que incorpore a crítica da economia política não tem por sentido transformar o pesquisador do serviço social num economista. Tem o sentido de qualificá-lo para compreender em profundidade a natureza, a dinâmica e as transformações da questão social. Tem o sentido essencial de permitir, na batalha das ideias, que contextualiza e circunscreve todo tipo de pesquisa, tem o sentido de permitir fazer a crítica das construções ideológicas que se apresentam na vida social. No Brasil, a mais recente expressão ideológica que envolve alguns segmentos da intelectualidade acadêmica é o chamado Novo Desenvolvimento, que atende por várias designações, inclusive neo, a retórica desenvolvimentista, quando não a pura demagogia política, tornou-se moeda de amplo emprego no discurso também fora do circuito acadêmico. Ela pipoca diuturnamente na mídia e na publicidade governamental. Basta ver os equívocos indicadores da redução da desigualdade no país, os enganosos e sempre refeitos cálculos sobre o nosso crescimento econômico, para não falar na baixa degradação da conversa para boi dormir acerca da nova classe média brasileira. Eu quero dizer para vocês que na minha vivência, nos últimos 2, 3 anos, os melhores companheiros das redes sociais, eu tive depoimento de que se trata, no Brasil, nos últimos 10 anos, de um processo de redistribuição de renda. Quando não falo, de um processo de redistribuição de riqueza. Tinha um equívoco monumental. Aquela redução residual do índice de Gini, para usar o indicador mais conhecido, se operou, eu não vou repetir que Reinaldo disse aqui, no interior dos rendimentos das camadas trabalhadoras. Então você teve, de fato, uma ampliação do mercado interno, sem dúvida nenhuma. Nós veremos isso em seguida, né? É a produção de mercadorias paupérrimas para setores paupérrimos da população. Então, essa retórica tem invadido amplos setores do serviço social, e não só, naturalmente, estou me ocupando aqui do serviço social. Eu suponho, viu, Reinaldo, que na economia, né, essa economia vulgar aí, que dá a base para as classes sociais brasileiras, A, B, C, D, E, essa coisa esteja se generalizando. Mas a crítica dessa vertente ideológica só é possível mediante a crítica da economia política.
E entre nós, assistentes sociais, inclusive entre pesquisadores, essa crítica vem tardando. Permitam-me chamar a atenção por isso mesmo, para o último número, 112, da revista Serviço Social e Sociedade. Ela reúne materiais imprescindíveis do Reinaldo, inclusive é um articulista, mas também do Rodrigo Castelo, que foi lembrado aqui, do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, entre outros, materiais imprescindíveis para a desmontagem do ideologismo próprio das teses neodesenvolvimentistas. E a meu juízo, não sei se Reinaldo concordaria com essa afirmação, constitui uma constelação ideológica, é ideologia naquele primeiro sentido. Mas cabe perguntar, por que essa desmontagem é necessária e urgente, como eu, Paulo, sustento para os pesquisadores do serviço social? Eu permito-me pedir, embora saiba que vocês estão cansados, eu permito pedir a atenção de vocês porque se segue. Pelo menos nas 2 últimas décadas, foi expressivo o acúmulo da pesquisa do serviço social, mas também do investimento técnico interventivo no âmbito das políticas sociais, e em especial no âmbito dos seus conteúdos assistenciais. Penso que importantes conquistas teóricas e práticas se registram nesse acordo. Contudo, penso também que a documentação produzida, na sua inevitável diversidade, não tem atentado adequadamente para a funcionalidade econômico-social das mudanças que têm afetado no Brasil, mas igualmente no mundo, o conteúdo e o significado social da ação profissional do serviço social. Parece, à primeira vista, indiscutíveis os avanços constatáveis no trato das expressões mais flagrantes da questão social. Por exemplo, a ênfase na necessidade de pensá-la num sistema integrado de políticas sociais, o reconhecimento da assistência como direito, o adensamento e a organização modernizada de programas assistenciais, a instituição de segmentos específicos de público-alvo, em alguns casos, o chamado controle social das ações e das organizações, a preocupação com a avaliação dos efeitos de programas sociais, etc. Tais avanços, aliás, têm sido objeto de estudos sérios, quase todos visando a uma maior racionalização das ações e uma otimização dos efeitos. Contudo, apesar desses avanços, nós carecemos de um duplo movimento analítico realizado em profundidade. Primeiro, a relação efetiva e concreta de tais dimensões assistenciais com o conjunto das chamadas políticas públicas, entre as quais eu destacaria especialmente a política de desenvolvimento urbano e a política de segurança pública. Eu menciono essas duas áreas porque às vésperas de eventos universalmente mercantis, como a Copa do Mundo e, no caso do Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos, essas áreas têm uma evidência flagrante. Nos dois casos, estamos assistindo à acentuação dos processos de segregação e de higienização social numa escala ampliada e acelerada, sem falar na militarização da política de segurança pública, a que voltarei adiante. Pensar as políticas sociais brasileiras na conjuntura atual, sem atentar para tais conexões, é abrir mão de qualquer projeção a médio prazo, focando a atenção exclusivamente na epiderme da questão social. É renunciar a um pensamento estratégico capaz de oferecer alternativas à ação profissional, que pode tender à regressão contida na configuração do serviço social, mais exatamente, na reconfiguração do serviço social como instrumento de pronto-socorro social. Alguém poderia observar, com razão, que esta segmentação das nossas preocupações analíticas, com todas as suas consequências, deriva da perda da centralidade, da perspectiva de totalidade
nos nossos esforços de análise e na nossa compreensão da realidade. A observação é correta. Se há algumas décadas a categoria de totalidade era ignorada, agora ela é escorraçada do marco das ciências sociais pós-modernas, porque é suspeita de ser a portadora do totalitarismo. Recuperá-la é, a meu ver, uma tarefa inadiável, mas cada vez mais difícil no quadro da decadência ideológica contemporânea. Mas há um segundo movimento analítico de que carecemos, e eu afirmaria, sem vacilar, que este é mais substantivo que o anterior, que de fato condiciona precisamente o conhecimento das relações entre as várias políticas ditas públicas. Trata-se de estabelecer as conexões entre elas e a orientação macroeconômica, ou, se quiser, a orientação econômico-política implementada desde as instâncias decisórias do aparato estatal. Eu me atreveria a afirmar que, sem o esclarecimento dessas conexões, qualquer pesquisa sobre quaisquer políticas sociais está viciada a partir. E a possibilidade desse esclarecimento está hipotecada à crítica da economia política. Uma afirmação como essa, intencionalmente provocativa e polêmica, confere extraordinária relevância ao recurso da crítica da economia política na pesquisa a ser desenvolvida na área de ciência social. O que eu estou sustentando aqui é que, sem o instrumental básico da crítica da economia política, a nossa pesquisa está fadada à inutilidade. Ou, no melhor dos casos, a garantir bolsas de produtividade do CNPq e a possibilidade de nos tornarmos bem-sucedidos consultores de órgãos públicos. O que, convenhamos, não é lá grande coisa. Talvez se possa compreender o que está em jogo se eu me referir ao novo papel assistencial que vem permeando várias políticas sociais. Processo que opera em plano internacional pelo menos desde os anos 90, quando a crise sistêmica que se debate o capitalismo contemporâneo, juntamente com a terapia de corte neoliberal, começou a revelar abertamente o esgarçamento do tecido social das nossas sociedades, centrais e periféricas. Parte da bibliografia, inclusive a brasileira, sinalizou que essa dimensão assistencial, note-se que não estou falando em assistencialismo, dimensão assistencial, tanto mais se amplia, quanto maior tem sido o recorte das garantias e direitos sociais, corolário, claro, das políticas de ajustamento. Também a nossa melhor bibliografia tem insistido nas óbvias debilidades dessa dimensão, evidenciadas, por exemplo, na negação das referências universalistas, no focalismo, na privatização, etc. Tudo isso é importante, mas não se tem pesquisado a mudança do significado social e do sentido da intervenção profissional nesse campo, devidamente ocultada pela ideologia neoliberal, de que, como o Reinaldo, ele não fez isso aqui claramente, então eu quero remeter ao texto dele que está na revista Serviço Social e Sociedade, número 112. Como o Reinaldo demonstrou claramente, de que neoliberalismo, o neodesenvolvimentismo é tão somente uma nova versão. A nova função a que estou me referindo é o fato de a intervenção profissional, não importa que sob a retórica ideológica da luta em prol da equidade, do combate à exclusão social e coisas tais, essa intervenção está se convertendo, de fato, em tecnologia de administração da miséria e gerência minimalista da barbárie contemporânea. Com efeito, essa nova funcionalidade, própria à dimensão assistencial da era neoliberal, só se torna plenamente compreensível se relacionada à política de segurança pública. E aqui, igualmente, a referência é a experiência internacional. Política esta também própria aos tempos neoliberais, a militarização da segurança pública.
Na realidade, a atrofia do estado de bem-estar social está diretamente correlacionada à hipertrofia do estado penal. Eu aqui, Reinaldo, não sei se a gente deve discutir em seguida ou depois, eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse negócio de estado mínimo. Eu estou convencido que a concepção neoliberal e o consenso de Washington defendem o estado mínimo. Mas atenção, estado mínimo não quer dizer estado fraco. Pelo contrário, eles defendem um estado mínimo extremamente forte, no seguinte sentido: ele é mínimo nas suas dimensões democráticas e máximo nas suas dimensões de favorecimento ao capital. Estado mínimo é estado mínimo para os trabalhadores e estado máximo para o grande capital. Talvez valesse a pena a gente conversar sobre isso depois. Mas esse vínculo, eu estou querendo enfatizar aqui, entre dimensões assistenciais das políticas públicas e política de segurança pública militarizada, esse vínculo é, antes de mais, um vínculo econômico-político. E somente a partir dos recursos da crítica da economia política ele pode ser apreendido e compreendido. Nós estamos, hoje, diante, em escala mundial, de um tentacular e gigantesco processo de controle das classes perigosas, que articula organicamente extensão de coberturas assistenciais e repressão generalizada. É desnecessário assinalar aqui os aspectos mais evidentes desse processo que, insisto, é hoje uma experiência de alcance internacional. E a gente pode mostrar claramente como é que isso é uma experiência de alcance internacional. É só olhar os governantes do Rio de Janeiro apontarem o bom exemplo da polícia colombiana, a Bogotá, onde se realizou um genocídio de pobre. O modelo da polícia do Rio de Janeiro. Ou o mote da tolerância zero, originado em Nova York e generalizado em praticamente todos os governos repressivos, do exemplo mexicano ao senhor Geraldo Alckmin. Olha São Paulo. Esses aspectos evidentes são, na verdade, meros detalhes. O essencial não está neles, mas na relação econômico-política complementar entre intervenções assistenciais legitimadoras e militarização da segurança pública. As primeiras, as intervenções assistenciais, são um custo mínimo, eu insisto, um mínimo custo pago pelo grande capital para a legitimação não só da sua dominação, mas para a legitimação da repressão policial militar. O caso brasileiro está longe de ser o único. Basta recordar, por exemplo, e até a recente explosão da crise na chamada zona do euro, a cantilena do rendimento mínimo. Os alegres defensores dos programas sociais iniciados pela falecida dona Ruth Cardoso, também Deus a tenha, e desenvolvidos pelos governos posteriores, inclusive o atual, esses alegres defensores não estabelecem a menor relação entre os seus custos e os recursos orçamentários destinados ao gozo parasitário dos rentistas, nativos e alívios. E a segurança pública militarizada, ademais da política de encarceramento, que como o orçamento público não tem condições de atender, progressivamente passa às mãos privadas. Da experiência no Brasil, no estado do Paraná. E eu quero recordar para vocês que as ações das empresas que exploram o universo penitenciário norte-americano são cotadas na Bolsa Nasdaq, ou seja, é a economia do futuro. Pois bem, a segurança pública militarizada é cada vez mais dependente da indústria da segurança privada. As empresas que produzem o aparato da segurança eletrônica são precisamente aquelas que nos Estados Unidos crescem ininterruptamente há mais de 20 anos, a taxas anuais assombrosas. Houve anos de um crescimento da ordem de 300%.